Vamos começar a nossa segunda live de, de uma lista de 4 lives que eu estou fazendo essa semana. Bem-vindos aí à segunda chave para você ter prosperidade no teu casamento. Bom dia, Paulo. Bom dia, Modas Marial. Bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda chave. Essa live eu quero dar para você de 4 lives. Eu quero falar sobre a segunda. Boa noite, bom dia, boa noite. Eu tô pirando aqui, né? Bom dia, Clara, tudo bem? Da última vez eu falei, ontem eu tinha falado sobre a chave identidade, que a gente precisa de ter identidade. Então, se você não viu a chave, ela já está lá no YouTube, A Missão do Casamento, a live gravada completa está lá. E a maioria aprendeu que para ter a chave, primeiro de tudo, antes de você pensar em salvar um casamento, antes de você pensar em ficar rico, antes de você pensar em mudar de vida, antes de você planejar para 2026, você precisa dessas 4 chaves. Elas é a chave porque que você prometeu tanta coisa em janeiro desse ano e não cumpriu. Ela facilita com que suas promessas se tornem realidade. E lá você aprendeu que é preciso, a primeira coisa é se curar. O órfão que mora dentro de nós, ele não para de sangrar e ele prejudica quem está com a gente. Mas o que acontece quando 2 adultos são curados? Quando 2 pessoas, quando você já está curado? Hoje a gente vai ver isso. Ontem eu falei sobre dor, sobre mágoa, sobre perdão, sobre cura interior. Mas e quando acontece de você já estar vivendo junto com a pessoa, você está curado e ele não. 2 adultos curados. Ou estão em processo de cura, né? E mais vivem juntos sem regras. É aí que está o perigo. Não adianta você se curar, não adianta você querer fazer nada se você não tem cura. Hoje, hoje eu postei um vídeo sobre prioridade no casamento e alguém me perguntou assim, mas quem dera se a minha mulher quisesse fazer isso. Sabe por que que não faz? Porque um casamento ele depende de 2 coisas. Essas 2 coisas são fundamentais no casamento. E a primeira delas é o que nós vamos ver hoje: governo e regras. Se você não tiver em uma dessas regras, ela é a reciprocidade que tem que ser combinada. Senão vira caos e anarquia. Isso leva ao segundo pilar dessa mesa. Eu disse que a sua vida ela está posta sobre uma mesa. Essa mesa tem 4 pés. Cada pé tem um fundamento. Se quebrar um, ela fica manca. Se quebrar 2, ela cai do lado. Se quebrar 3, ela se desmorona. E se quebrar 4, acaba tudo. A sua casa, você precisa entender que o governo, o que é essa live? É sobre governo. E o que é governo? O governo da sua casa não pode ser um campus universitário onde cada um faz o que quer. Casamento, relacionamento, negócios, não é onde cada um faz o que quer, da maneira que quer, conforme quer. A sua casa é como se fosse uma nação. Um país tem que ter regra. Um país tem que ter leis claras. Não adianta ter um monte de lei. Ter lei que se cumpra. Tem que ter lei que se converse, que se aceite. E essa lei, ela te deixa pronto para virar o jogo e acabar com a bagunça. Se você entende isso, digita lei aí, digita lei nos comentários. Se o seu casamento, se as suas finanças, se a sua vida não tiver princípios que regem, aí alguém vai dizer assim: a minha vida, o que rege é a palavra de Deus. Ok, quais são os princípios que tem lá que você aplica no teu casamento no dia a dia? Quais são os princípios que tem na Bíblia que você colocou como regra de vida na tua casa? Quais? Vamos lá? Muitos me perguntam, mas pastor, eu não sou bom em governar. Quase ninguém é. Quase ninguém é bom. E um lugar não pode ter 2 governos. É aí que mora o perigo. Você tem 2 opções. Ou governa a sua vida e a sua casa, ou alguém vai fazer isso para você. Quando você não governa, você é governado. Essa é a verdade. O governo é o pilar principal dessa mesa que você vai ter que aprender e hoje eu vou te falar. Você escolhe. Qual que você escolhe? Ser governado ou governar?
É óbvio que você vai falar assim, eu quero governar. Mas como governar? Tem gente que tenta governar no grito. Tem gente que tenta governar na ditadura. Tem gente que tenta governar se fazendo de vítima. Mas a questão é que você precisa saber que gritar não é governar. Força não é governo, é ditadura. Gritar é a prova que você perdeu o governo das suas próprias emoções. O dever do homem e da mulher é governar a si mesmo. O dever do casal é governar o ambiente. Então, quando eu falo de governo, eu não estou dizendo para você governar o teu marido, e nem tampouco o teu marido governar você. Na verdade, é governar a si mesmo. Como que você faz? O homem acha que Deus chamou para ser o provedor, e porque ele é o provedor, ele é o ditador da esposa. A mulher acha que foi chamada para ser vítima, ou então para usurpar, querer o lugar do homem. Vocês leram errado a Bíblia a vida inteira. A ordem de Deus sobre domínio está mal interpretada. Você está entendendo? Em Gênesis, lá no capítulo 1, no verso 28, abre a tua Bíblia e leia. Lá Deus deu uma ordem de governo para as coisas. Está escrito mais ou menos assim: dominará, e o homem dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Ei, escute. A ordem de Deus não foi para Adão dominar Eva. Piorou Eva dominar sobre Adão. O domínio deve ser exercido sobre a criação. Domínio é sobre coisas, não sobre pessoas. Sabe quem colocou na cabeça do homem que ele deve dominar uns aos outros, que ele deve governar uns aos outros? Satanás. Mateus 20, lá no capítulo 20, no verso 25 diz, Jesus chama os seus discípulos para explicar que os reis, governantes das nações, dominam e exercem autoridade sobre o povo. Quando Samuel pediu um rei, lá atrás, voltando lá atrás, quando Samuel pediu um rei, o Senhor disse, olha, esse rei vai dominar vocês. Ele vai dominar teus filhos, vai dominar tuas filhas, vai obrigar você a pagar um pedágio, vai pagar alguma coisa, vai ficar com parte do que você produz para ele. Vocês querem um rei? Tudo bem, eu vou dar um rei para vocês. Vocês querem ser dominados? Porque até então, quem dominava na terra, quem dominava animais, o céu, o ar, embaixo da água, era o homem. E quem dominava o homem e a mulher era Deus. Só que aí o homem falou assim, não, eu quero dominar outros homens, eu quero dominar as pessoas. A mulher falou, eu quero dominar o marido, eu quero governar o meu marido, eu quero governar a minha casa. Lá no verso 22, no verso 26 do mesmo capítulo 20 de Mateus, Jesus esclarece que não é para ser assim entre nós. Aquele que desejar ser importante ou ter uma posição de liderança no reino de Deus, na verdade, deve agir como um servo. Ou seja, o maior é o menor. Aqui está mudando que o modelo, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, Deus manda dominar a terra. Eu repito, Deus manda dominar. Mulher não nasceu para ser dominada. Homem não nasceu para ser dominado. Não foi feito por Deus para ter domínio. É aí que está o problema do teu casamento. Você quer mandar no teu casamento. Você quer mandar no teu marido, você quer mandar na tua esposa, você quer dominar, você quer exercer um domínio, um governo sobre ele, e na verdade você precisa governar a sua própria vida. A maioria de vocês não governa a sua própria vida e quer governar a vida do outro. A maioria dos homens não governa a sua própria vida com vícios, com pornografia, com adultério, com falsidade, com traição, com abuso, e quer governar a vida da esposa. Ei, você não vai conseguir convencer e nem governar nem a vida dos teus filhos, quanto mais a vida do teu esposo. O modelo de Cristo é serviço, é servir e não governar o outro. Você vai governar coisa, você governa teu negócio, você governa a tua empresa, você governa a tua própria vida, você governa tudo. E vocês dois, você homem e mulher, quando casou, se tornou uma única carne, e aí você vai governar a sua casa. Você consegue entender? O governo ele tem duas etapas essenciais. Autogoverno, você precisa governar suas emoções, os seus vícios, o seu caráter, e governo conjunto, porque é para você governar junto com a pessoa que Deus escolheu para casar com você, o ambiente, o caos
e a missão de vocês, que é o casamento. Se você entendeu esse ponto, a gente continua, para você entender como fazer isso, pastor. Como colocar isso em prática. Se você entendeu que governo é autogoverno, você precisa esclarecer e eu vou repetir. O homem não foi feito para ser dominado. A mulher não foi feita para ser dominada. Eu vou repetir. A mulher não foi feita para ser dominada. E o homem não foi feito para ser. Ficou claro isso? Você não pode exigir do seu cônjuge que ele mude antes de você mudar. Você não pode exigir da tua esposa antes de você mudar. Se você não consegue governar as suas mãos, a sua emoção, as suas próprias palavras, se no momento de briga, se no momento de atrito, você fala o que não queria, ou às vezes queria, mas não deveria, você não governa as suas emoções. Se no momento de crise, você grita, você explode, você briga, você não está preparado, você não governa nem a si mesmo, quanto mais o seu casamento. A semente do caos do casamento está exatamente aqui, na falta de diálogo, não saber conversar, não controlar as próprias emoções, não controlar os desejos, não controlar as vantagens. Isso gera ciúme, gera raiva. Deixa eu te contar uma coisa para você. Não existe ciúme saudável. Não existe, não. Todo ciúme é prova de amor. Mentira. Ciúme é de Satanás. Satanás moveu o céu, rebeliou no céu por ciúme. Se você tem ciúme, é algo maligno que está dentro de você. Ciúme é falta de domínio. Mas eu sinto, eu me machuco. Falta de governo. Falta de domínio. E para isso você precisa ver a chave anterior. A chave anterior é sobre identidade. Quem você é. Quem você é determina como você sente. Você tem autoconfiança, você tem uma identidade que você é capaz de dizer, eu sou capaz. Você não tem que implorar o amor do outro, você não tem que implorar o carinho do outro, a atenção do outro. Você pode negociar, implorar não. Você pode impor regras, mas para impor regras você precisa de governo. E todo governo tem leis, tem constituição, tem judiciário, tem tudo que decide. Como que é aí na tua casa? Em um nível menor, tua casa não é um país, mas a tua casa é o teu mundo. Os filhos precisam de um referencial ou vão ficar sem limite. O casal, se não tiver uma regra para cumprir, vai ultrapassar o limite do respeito e vai faltar o respeito. A porta vai se abrir para brigas, para falta de dinheiro, para frieza, para falta de atividade, e quando você perceber, você está dormindo com o irmão. Quando você perceber, você está dormindo com o inimigo, que é pior. Às vezes a frieza, às vezes a falta de briga, às vezes a falta de tudo é pior do que a briga. Porque ali diz que não tem mais nada, não tem mais sentimento. A Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, fala mais ou menos assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Ei, escute. Deus cobra resultado. Se você não consegue gerenciar a tua própria vida, nem a sua casa junto com o teu marido, como pode gerenciar tuas finanças? Como pode gerenciar teu ministério se você está na igreja? Tem pastores pregando e não gerencia a tua própria casa. Vou dar um exemplo. Benny Hinn, um dos pastores mais famosos da atualidade, pregou no mundo inteiro, respeitado, escreveu centenas de livros, fez o escarcéu. Divorciou em 2010 e agora em 2024 divorciou de novo. Este homem, embora grande para os evangélicos, é pequeno no reino de Deus, porque ele não deu conta de cumprir a tua primeira missão. A tua família, a tua casa, a tua esposa é o teu primeiro ministério. O teu esposo é o teu primeiro ministério. E somente um homem e uma mulher que não tem governo, que não tem o governo de Deus sobre a própria vida, divorcia. É pesado dizer isso. Mas por muitos anos da minha vida, eu não tinha governo da minha própria vida. Por muitos anos. E às vezes, durante esse período, eu volta e meia dei uma fracassada e falhei como governante da minha própria vida.
A falta de respeito, o alto nível de voz, as brigas são sinais de que você não tem governo. Pastor, estamos brigando muito na minha casa. Você não governa a tua própria vida. Vocês dois não governam a tua casa. Ah, eu estou tentando governar minha casa sozinha. Não existe governo sem vice. É o governador e o vice. Pastor, é aí que faz. Quem é o vice? Nós vamos falar sobre isso hoje. Fica até o final. Use aqui para a live não cair. Pega aí esse aviãozinho, manda para 3 pessoas, só para me ajudar. Não precisa deles vir, não. É só para me ajudar. Coloca aí para ajudar a divulgar a live. Pega aí. Se você está gostando do que você está ouvindo, é de graça. Eu não estou te cobrando nada. Você está gostando do que você está ouvindo? Manda essa live para mais pessoas, ajuda a compartilhar essa ideia, ajuda a mostrar essa ideia. Muita gente, hoje uma pessoa me perguntou por que eu vim para a internet. Na realidade, eu vim por acidente. A minha filha me fez uma pergunta e ela estava gravando e eu respondi essa pergunta, ela postou, o vídeo viralizou. E aí eu comecei a escrever as minhas experiências de quando eu morava na rua, como que é o casamento de 2 pessoas que foram viver na rua, nas drogas, na prostituição, como foi ter um sonho de construir uma família sem entender nada, sem saber o que era ser pai, sem saber o que era marido. Eu não tinha referência nenhuma, eu não tive educação nenhuma, eu não tive formação nenhuma, eu não tive entendimento nenhum, eu não tive rede de apoio, a Lila também não tinha, e nós dois era drogados, prostituição, drogas e o escambau, como que era, e eu comecei a escrever sobre isso, o que eu fiz, o que eu fiz para melhorar, o que eu fiz para conseguir, o que eu fiz para manter. Aliás, eu escrevi mais coisas da Lila do que minha, porque ela fez muito mais do que eu, ela foi muito melhor do que eu, ela me ajudou muito, mas o que eu fiz para ter autogoverno, para governar, para não cair nas drogas, se eu fui criado nas drogas, para não roubar, para não matar, para não prostituir mais, para não viver esse mundo, como que eu fiz para governar? Comecei a escrever e hoje eu tenho 10 e-book, estou fazendo mais 2 agora, sobre cada problema. Você me diz o seu problema e eu te digo o livro. Eu tenho 2 livros para cada problema. Um é vacina, é para quem nunca caiu e não quer cair, porque a palavra diz para quem está de pé, ore para que não caia. E o outro é para quem já fez como eu, já fracassou muitas vezes, já fracassou em casamento, já fracassou em empresa, já faliu, já perdeu dinheiro, já perdeu nome, já perdeu moral, respeito pelos filhos, já perdeu tudo. Aí, esse é o antídoto para esse veneno, que é a falta de governo, que é a falta de identidade, que é a falta de intimidade, que é a falta de dinheiro provoca. Então, você me diz o teu problema, o que você está vivendo hoje, eu vou te dar a solução. Se você quiser, talvez, ler o meu livro, de repente você lê um livro como esse, um livro muito bom. Essa internet hoje está caindo. De repente você vê um livro desse muito bom, mas você não entende. Você tem o conhecimento, mas não tem o discernimento do que é para você, o que não é. Talvez você não entende a sabedoria de Deus para colocar em prática. Aí você entra lá na Academia do Casamento, você comprou meu livro, eu vou te ajudar, tirando suas dúvidas, te orientando como você coloca em prática o que está no livro na sua vida. Agora que você entendeu o fundamento do governo, nós vamos falar do método, como colocar, como restabelecer essa ordem na prática. Como você conseguir aplicar o governo na sua vida. Como você fazer isso, ok? Primeiro, governo não é ditadura, é autoridade quieta e firme. Não existe implementar o governo na tua casa, no teu negócio, na tua empresa, na tua vida de forma ditatorial. Eu já fiz isso. Eu criei um tal de caixote, teve uma época, e eu falava para os meus filhos, se você não fizer o que eu estou mandando, eu tiro o seu carro, eu tomo o seu carro, eu tomo o seu dinheiro, eu tomo isso, eu faço aquilo. Não funcionou. Antigamente, criar filhos era fácil. Escreveu, não leu, pau comeu. Também não funcionou. Ah, pastor, funcionou. Funcionou. Eu cresci apanhando, mas hoje não funciona mais. Se você for bater num filho e alguém te denunciar, você vai preso. Hoje, antigamente era fácil casar. Mulher não podia separar do marido, não tinha emprego. Se voltar mais ainda, mulher não tinha voto, mulher não tinha nada. Hoje não é mais assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu fiz essa pergunta ontem e faço hoje de novo. Se tirar igreja, Deus, filhos do teu casamento, escreve aí para mim um motivo para você continuar casado. Sério.
Me dá um motivo para você continuar casado. Você tem? Seja honesto com você mesmo. Você tem coragem de dizer para nós, escrever aqui nos comentários, um motivo para você continuar casado hoje? Ou um motivo para você casar? Se não fosse sexo, se não fosse filhos, se não fosse igreja. Não vale sexo, filho e igreja. E nem dinheiro. 4 coisas. Se tirar essas 4 coisas, sobra o que no teu casamento? Governo não é a ditadura. Governo não é negociação. Governo não é ameaça. Não é dizer, como eu dizia para os meus filhos, olha, para você, se você não for para a igreja, eu vou te dar um castigo. Se você não for crente, você pode sair de casa. Sim, tem gente que fala isso. Pois é. A Andréia disse, não tem. A maioria das pessoas, Andréia, talvez não tiveram coragem de escrever, mas a maioria das pessoas não tem um motivo para continuar casado. A Jucineide também teve coragem e digitou aí. A maioria não tem um motivo. Porque você não tem identidade. Se você quiser saber o que é identidade, assista a live de ontem, está lá no YouTube. Porque não tem governo. Ah, e tem outras coisas. Aí tem as outras 2 chaves. Ao final dessas 4 chaves, você vai ter motivo de sobra para dizer, eu quero continuar casado. Ou se você é solteiro, você vai dizer, eu quero ser casado. Mas não porque eu sou carente, não porque eu preciso pagar conta, não porque eu preciso cuidar de filho, porque filho não segura casamento, dinheiro não segura casamento, igreja não segura casamento. É por isso que nós tivemos só no ano passado mais de 400 mil divórcios. É por isso que tem tanta pornografia, é por isso que tem tanto adultério, é por isso que tem tanto homem desrespeitando mulher, mulher desrespeitando homem. Porque não tem motivo para casar, para estar junto. Os motivos são filhos, igreja, Deus, dinheiro, pagar aluguel, dividir o aluguel. Ei, vai morar com um amigo para dividir o aluguel. Sai mais barato, menos cansativo. Pastor, você está mandando separar? Não, mas se o seu casamento só é por isso, para de sofrer. Para de se matar aos poucos. A vida é muito mais do que isso. A vida a 2, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser feliz, ela tem que valer a pena. Ei, se tirou sem dinheiro, sem filhos, sem igreja, eu continuo casado com a Lila. E casaria com ela mais 10 vezes se fosse preciso. Você quer um casamento assim? Aprenda, primeira regra, governo não é ditadura, é autoridade, é o domínio próprio. Colossenses 3, lá no capítulo 3, no verso 15. Exorta a gente que se permitir que Deus seja o juiz, que Cristo seja o juiz ou o árbitro em nossos corações e deixar que Ele dirige as nossas decisões e a gente for grato, pois nós fomos chamados para viver paz, alegria, felicidade e membros de um só corpo. O versículo lá de Colossenses, ele enfatiza que essa paz é um dom de Deus para guiar a escolha no meio do conflito da vida. A nossa primeira missão no casamento é criar uma constituição familiar. Só que o que acontece? A maioria de vocês não tiveram referência para casar. Não existe uma escola de casamento. Eu garanto aqui que pouca gente que está aqui, tem um pouco mais no TikTok, alguns lá no YouTube que está transmitindo agora, mas a maioria de vocês não tem referência do casamento. Vamos falar a verdade. Quem de vocês aí gostaria de ter um marido igual seu pai foi? Quem de vocês aí queria ter um casamento como o dos seus pais? Digita aí para mim. Digita eu. Ou digita não. Digita eu ou digita não? Digita aí para mim. Quem de você que está vendo essa live, menos gravada, pense. Os seus pais é referência de casamento? Você queria ter um casamento igualzinho o teu pai e tua mãe teve? Raramente alguém vai responder que sim. Raramente. Falta de referência. Você quer ter o casamento que tem, os casamentos que tem na tua família, que você conhece, do vizinho da direita, da esquerda? Você quer ter o casamento da maioria dos teus amigos? Ninguém tem referência. Porque ninguém te ensina o básico do casamento. Um casamento sem leis, um casamento sem uma constituição,
sem regra é anarquia. Um país sem judiciário, sem polícia, sem governo, ou quando o governo é corrupto, quando o governo é ruim, o povo padece. Se o seu casamento não tiver isso, e eu não estou falando de complicação não, você vai entender aqui que é bem mais simples do que imagina. Vou dar um exemplo. Aqui em casa faz parte da nossa Constituição, entenda bem, a minha Constituição não serve para você. A Constituição dos Estados Unidos não serve para o Brasil. A Constituição do Brasil não serve para os Estados Unidos. Pode ter uma lei de geopolítica que abrange mais. A específica é para brasileiro. A do teu casamento é teu. A minha tem uma regra que eu criei para filhos. Uma das minhas leis. Filho não me chama de você. Ei, não tem nada a ver com você isso. Não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que o filho me chamar de senhor vai me respeitar mais. Eu não estou dizendo se você chama seu pai de você, tem falta de respeito. Eu não estou dizendo isso. É apenas uma regra que eu criei na minha casa para boa convivência. É que na minha casa, filho meu não chama nem eu nem a minha mulher de você. É sim senhor e não senhor. É regra. É benção pai, é benção mãe. Ponto. É uma regra nossa. Essa é uma das regras. Ei, aqui tem uma outra regra. Eu e a Lila não brigamos na frente de filhos. Ponto. É lei. Pastor, você nunca infringiu a lei? Já. Eu já infringi. Eu já briguei na frente de filho e me arrependo amargamente. Isso é lei. Quais são as leis do teu casamento? Quais as leis para você governar a tua casa? Qual é a lei que você não admite? Por exemplo, eu não admito, isso é lei, é regra, que a Lila me chame a atenção na frente de filhos. Ela não tolera que eu chame a atenção dela, ou converse com ela, ou discute com ela, ou desfaça o que ela fez. Vou te dar um exemplo. Já teve vezes que eu repreendi meus filhos de forma errada, que eu não deveria ter feito. A Lila ficou calada. Depois que aquilo passou, no privado ela falou, amor, o que você fez com o fulano está errado. Você não deveria ter falado. Você não deveria ter feito isso. Isso é uma regra que nós temos, faz parte da nossa constituição familiar. É uma regra que nós temos que ela não me desautoriza na frente dos filhos, nem se eu tiver errado. Eu não desautorizo ela, nem se ela tiver errado, porque nós governamos a nossa casa. A gente governa a nossa casa com regras, com base em leis. E todas as nossas leis... Meu Deus, a internet minha hoje está uma negação, caindo toda hora a internet. E todas as nossas leis foram tiradas daqui. Todas, sem exceção. Todas as nossas leis foram tiradas daqui. E eu te pergunto, qual é a lei? Quais são as leis que regem a tua casa? Agora que você entendeu que domínio é sobre ambiente, é sobre o lugar, não sobre pessoas, que tal estabelecer uma lei para a tua casa? Você precisa definir que a sua casa é um território sagrado, um território de Deus. A sua casa é um território de Deus. A sua casa, dentro dela, tem os 3 altares. O altar de Deus, o altar da mesa e o altar da cama. Que nós vamos falar isso lá na chave da identidade, na chave da intimidade. A Bíblia em Provérbios, lá no capítulo 24, no verso 3 e 4, diz, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento ela se firma, com conhecimento ela se enche. Você precisa, para criar as regras da tua casa, você precisa de discernimento, conhecimento e sabedoria. É o que está na palavra. Provérbios 24 nos dá o passo a passo para conquistar. Conhecimento é o mapa. Pastor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Ok, ótimo, maravilha. O meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento você já tem, você não vai padecer. Então, só o conhecimento já basta? Não. Com conhecimento, o que acontece? Você enche a casa. Você está cheio. O seu templo e morada do Espírito Santo com conhecimento está cheio. Mas
Você precisa, o conhecimento, você precisa, para que eu preciso de conhecimento? Você precisa ler, você precisa de dados, de um mapa, das ferramentas. A maioria das pessoas nem sabe como funciona um casamento. Você acabou de dizer, você casou sem direção, você casou por amor, casou por tesão, você casou porque você gostou da pessoa. Tem gente, tem mulher que casa para sair da casa dos pais. Eu tive filha que casou para sair da minha casa. Sério. As mais velhas, principalmente. Conhecimento é o mapa. Discernimento é a calibração. O que é isso? Não basta você ter conhecimento, não basta saber. Você precisa saber o que serve ou não para a tua vida, para a tua casa. A Bíblia tem tudo o que você precisa para viver. Tudo. Aqui fala sobre negócios, sobre Deus, sobre Jesus, sobre profetas. Aqui fala, ensina a te fazer negócio. Aqui ensina você no casamento. Aqui ensina você a fazer sexo. No livro de Cantares. É para você fazer sexo com seu marido. Ensina. Sexo oral, de todo tipo. Ensina como você tratar, como você conversar. Até aqui. Mas, pastor, o que aqui é para mim? Tem coisa aqui que não é para mim. Porque Paulo diz, quando era menino, aprendia coisa de menino. Agora eu sou homem, aprendo coisa de homem. Tessalonicenses deixa claro, o menino toma leite. Lá em Efésios diz que o menino toma leite. Paulo fala aos Efésios, o menino toma leite, o homem come mais substância. Você está vivendo coisa de menino no teu casamento. Você está vivendo coisa de menino nos teus negócios. Você está vivendo coisas de menino no teu emprego, não coisas de homem, de gente madura. Homem ou mulher, de adulto, criança e adulto. Discernimento, você precisa saber o que não serve, o que é você. Para você dizer não ao erro. É para você fugir da aparência do mal, você precisa conhecer, você precisa ter discernimento, senão você não reconhece a aparência do mal. Porque o mal não vem fantasiado de chifre. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, porque do mal você não foge. Nem eu, nem você, nem pastor nenhum consegue escapar do mal. Nós não temos força para escapar do mal. Nós conseguimos fugir da aparência dele. Porque depois que você não foge da aparência dele, ele te entrelaça como uma serpente. Como um cipó, e te enrola e te puxa para baixo. Por isso que a Bíblia diz, para quem está de pé, ore para que não caia. Você tem conhecimento, você tem discernimento. O que você precisa agora? Sabedoria. O que é sabedoria? A execução. Esvaziar de teoria, colocar a teoria na prática, preencher a ação, é a coragem de fazer a cirurgia, de cortar o que é preciso, combinar o que é necessário. Mesmo quando o seu ego grita, quero te dar aqui 3 leis fundamentais para você se basear e construir a sua Constituição. Eu vou te dar 3 leis, que essas 3 leis eu acredito que, tirada da Bíblia, eu acredito que ela vai ser base para tudo. Você, através dela, você vai criar artigos para construir uma constituição entre você e teu marido, para que você governe a tua própria vida, para que ele governe a vida dele, para que vocês dois governem a tua casa, para que você governe no teu trabalho, para que você governe na tua empresa, para que você governe onde você pisar. Para onde você pisar, a prosperidade vai te acompanhar, mas cumprindo a lei de Deus. Pastor, qual a importância de lei? Olha, gente. Deus fez uma promessa para Josué que para mim é a melhor promessa da Bíblia. Está lá em 1 Josué, onde Deus diz assim, assim como fui com Moisés, serei contigo. Onde colocares a planta dos teus pés, te darei como promessa. Cara, ei, quem aqui é cristão? Digita aí para mim, só para me saber com quem eu estou falando. Digita aí, quem é cristão? Quem é cristão? Você já imaginou Deus falar para você, olha só, Iracema, assim como fui com Moisés, serei contigo. Onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei como promessa. Você já imaginou? Porém, tem uma condicionalidade. E ele diz, desde que você guarde as palavras do meu livro. Desde que você guarde os meus mandamentos. Tanto que Josué cumpriu a lei de Deus. Quando lá na lei de Deus estava escrito assim, os planos são muitos, mas a última palavra é de Deus.
Josué se viu de frente ao Rio Jordão, foi lá e perguntou a Deus: Senhor, o que que eu faço? Ele não fez plano, ele perguntou a Deus. O Senhor falou para ele: faz assim, 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 vai lá, reúne o pessoal, chega na beira do rio, joga teu manto e bate a tua capa no rio, que o rio vai se abrir. Josué fez e o rio se abriu. Chegou lá na frente, do outro lado, tinha Jericó, muralhas intransponíveis. Mas Deus já tinha prometido para Josué que tudo era dele. Mas como que eu vou fazer, já que as muralhas são intransponíveis? Ele perguntou para Deus, Deus deu o mapa. Disse para ele: pega teu povo, coloca os líderes na frente, coloca a arca da aliança, pega os caras, coloca para trocar trombeta, pega os levitas, coloca aqui, o povo aqui, começa a rodear, dá 7 voltas em volta da coisa, e no último dia você dá 7 voltas no dia. E aí no final você para em frente às muralhas e começa a tocar trombeta e a gritar. Blá, as muralhas caíram. Olha que maravilha. A instrução de Deus. Ele ouviu. Só que Josué, assim como eu com você, falhou. Cara, pensa comigo. Ele abriu já o Rio Jordão. Ele derrubou as muralhas intransponíveis. E ali na frente tem uma cidadezinha que chama Ai. O rei é tolo, não tem quase soldado nenhum. Nem vou perguntar para Deus, nem vou cumprir a lei. Eu vou decidir aqui o que eu vou fazer. Faz o seguinte, reúne aí os piores aí, os mais jovens, manda ir lá e destruir, que nós somos os da galáxia, nós somos os melhorzão. Deus está com a gente, Deus está comigo. Ele falou que assim como era com Moisés, vai ser comigo, onde eu botar a planta dos meus pés. Ele esqueceu da parte, desde que guarde as palavras desse livro. E a palavra que eu tenho hoje para o seu casamento, lê aí. Está lá em Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento ela se firma e com conhecimento ela se enche. Essa é a palavra de Deus para você hoje. E eu vou te dar aqui 3 leis que se baseiam em tudo na tua vida, e através dessas leis você pode adaptar, você pode criar outras regras para a tua casa. Digita eu, quem quer essas 3 leis? Senão encerra a live e está tudo ok. Eu vou te falar aqui as 3 leis, quais 3 leis básicas que todo casamento, que todo negócio tem que ter, que toda empresa tem que ter, que toda amizade tem que ter. São as 3 leis universais para que você tenha o governo da sua própria vida e que você possa governar quem está sobre a sua unção, sobre o teu controle, sobre a tua vida, sobre você. Vamos lá? Digita eu aí para me saber. Digita eu aí. Quem quer essas 3 leis? Digita eu, por favor. Vamos lá. E se possível, dê tap-tap na tela, clica no aviãozinho, manda para 3 pessoas, só para ficar registrado para o Instagram, para o algoritmo entender que a informação daqui é relevante. Agora, não sei que você não está achando essa informação relevante. Se não quiser, eu paro, me agradeço, oro por você e a gente vai parar. Beleza? Digita para mim aí. Oi, pelo menos eu. Você está ouvindo? Você está me ouvindo? Josinelba, obrigado por ter digitado. Vamos lá. Vou te dar 3 leis. Obrigado você, Cardoso. Obrigado vocês. Vamos lá. Primeira lei. Mônica, a lei da porta. E eu vou explicar que lei é essa. Tudo que é de ruim, tudo que não presta, fica do lado de fora a partir de hoje da tua casa. Você vai criar a lei da porta. Qual é a lei da porta? Pela porta da tua casa só vai entrar coisa boa. Como assim, pastor? Estresse do patrão, do lado de fora. Boleto bancário, do lado de fora. Julgamento de terceiros, do lado de fora. Fofoca da vizinha, do lado de fora. Fofoca da família, do lado de fora. Tudo isso fica lá fora. A partir de hoje, a lei é: a tua casa é um refúgio de paz. Digita eu. Quem mal espera o dia para acabar, para voltar para casa, porque sua casa é o lugar de paz, é o lugar mais feliz desse mundo. Escute, eu conheço marido que o pior desafio dele é quando o dia acaba e ele tem que voltar para casa. Ele prefere ir para o futebol, ele prefere ir para bar, ele prefere ir para qualquer lugar. Tem marido que odeia feriado, tem mulher que odeia feriado, tem mulher que odeia ter que passar o dia em casa. Porque a casa é um inferno, a casa não tem a lei da porta, tudo que é ruim é lá dentro. Quando o marido chega, a mulher começa a discutir. Entenda uma coisa, o teu marido, se o teu marido trabalha,
A casa dele precisa, ao cruzar a porta, ele precisa encontrar paz. Ele precisa encontrar um aliado, uma pessoa que vai, cara, lá fora, patrão enchendo as paciências, cliente enchendo, tudo. A tua casa precisa ser um refúgio. Você tem a lei da porta na tua casa? Pastor, então quer dizer que eu não tenho que tratar assunto ruim? Tem. Mas aí você vai entender quando tiver o altar da mesa. Lá na parte da intimidade eu vou te explicar como é que você faz para ter conversa. A regra agora é, regra número 1, entrou daqui para dentro, tudo que é ruim. Estou cansado, fui humilhado do serviço. Estou cansado, fui humilhado do serviço, fui mandado embora, a vida está ruim lá fora. Cheguei na minha casa, meus filhos e a minha esposa são as coisas mais importantes da minha vida. Respiro fundo, clamo a Deus e falo, Senhor, abençoa o meu lar, abençoa a minha casa, porque aqui agora eu vou descansar com a minha família. A ausência dessa lei faz a porta virar entrada de inferno de espíritos malignos que destrói famílias. Essa é a primeira lei. Se você não entendeu, lá no meu livro, os 4 códigos brutais do casamento, eu explico detalhadamente um a um. Se você quiser comprar e me ajudar, é R$27 o livro. Você compra, eu te dou o livro, você vai entender tudo isso que eu estou falando nessa live aqui. Você está entendendo? Bem mais a fundo, bem mais fundo. Segunda lei. Lei da equidade. Ih, agora complicou. Sabe por que vocês brigam? Sabe por que teu marido e você não suporta mais nem falar um com o outro? Porque você está buscando igualdade no teu casamento. Homem e mulher não são iguais nem aqui, nem na China, nem no céu, nem no inferno. Em lugar nenhum. Homem não é igual à mulher. Isso não significa que um é melhor do que o outro. Mas não são iguais, nem na força, nem no emocional, nem na vida. Embora tenha algumas mulheres que são mais macho que homem, mas ela continua sendo mulher. Mulher é feminina e homem é masculino. Ponto. Ponto. Discuta com quem você quiser, do jeito que você quiser, eu não vou tentar te convencer. Porém, a regra de um casamento chama-se equidade. Essa é a regra de Deus para a tua vida, é a regra de Jesus. Jesus não tem igualdade, minhas filhas. Igualdade é no direitos, igualdade é no deveres, ok, mas no relacionamento não pode ter igualdade. Porque se tiver igualdade, vai dar competição. E se você casou para competir, não vai dar certo, porque uma hora você vai vencer, outra hora é ele que vai vencer. Uma hora é ele que vai poder estar por cima, outra hora você vai estar por baixo e vai virar uma briga, vai virar uma guerra. Casamento não pode ter igualdade, não pode ter igualdade, é equidade. Pastor, o que é equidade? É você dar ao teu marido o que ele precisa, quer e deseja. É ele dar para você o que você precisa, quer e deseja. Eu também falo isso lá nos 4 códigos brutais. É você ter o que você precisa. Ei, até a forma de ter prazer na cama do homem é diferente. Vou te dar um dado científico. Não é dado bíblico, é um dado científico. 90% das mulheres, quando vão nhanhar, querem qualidade. Se eu estiver errado aí, me corrija. 90% dos homens querem quantidade. Tá nem aí se você chegou lá ou não. Tô mentindo? Me desminta. Ao vivo, eu tô ao vivo aqui agora. Me desminta. Isso é ciência. Isso aí não é opinião, não é dado, não é eu que tô achando. As mulheres, a maioria delas querem qualidade. Mesmo que seja... Ah, pastor, mas tem uma mulher ali que quer todo dia. Maravilha. Acontece, toda regra tem exceção, mas na regra, mulher se preocupa mais com qualidade do que quantidade. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como ter equidade nisso? Queridão, você vai ter que ir para a cama com a tua esposa pensando que ela não é forno micro-ondas igual você. Ela é um fogão a lenha. E como que funciona fogão a lenha? Não adianta na hora você querer fazer uma comida rápida. Fogão a lenha não faz fast food. Fast food se faz no air fryer. Se faz no micro-ondas. A lenha, a mulher a costela é no bafo, é cozida no bafo. Você tem que levantar cedo e dizer bom dia. Você dormiu bem, meu amor? Como é que foi o seu dia? Durante o dia mandar uma mensagenzinha, mandar um memezinho engraçado, fazer ela rir.
Para quando chegar de noite, ela não está com dor de cabeça. Isso é equidade. Mulher, agora que está o problema. Tudo bem, teu marido fez isso, chega à noite e você não faz. O problema é que ele também quer fazer direto. E aí? Equidade. Pare de usar a régua da igualdade em tudo. Não é só nisso. Em tudo. Até no espiritual, na oração, a mulher é mais íntima do que o homem. A emoção da mulher é maior. Não há igualdade, há equidade. É dar a um, cada um precisa. Ei, sabe por que você é assim? Porque você aprendeu desde pequeno. Tem uma frase que molda. Ontem eu falei sobre neurociência, sobre neuroplasticidade, que é como molda o nosso pensamento. Tem coisa que está aí dentro da sua cabeça que você acredita e pronto, acabou. Você aprendeu assim, você não sabe por quê. Você só sabe que é assim. E uma delas é essa que eu vou te falar. Você aprendeu desde menino que você precisa tratar os outros como você quer ser tratado. E isso é mentira. Você não tem que tratar os outros como você quer ser tratado. Você quer tratar os outros como eles devem, como eles querem ser tratados. Você não vai querer, não aceite as pessoas tratarem você como elas querem ser tratadas. Você tem que ser tratado como você quer ser tratada. Como que eu faço isso? Conversando, diálogo, explicando. Ei, vou te contar uma coisa. Meu prato principal, se o dia que você for me chamar para almoçar na tua casa, eu já vou te falar o que eu gosto de comer. Galinha com piqui. Alguém aí conhece? Digita eu aí, quem conhece galinha com piqui? Galinha caipira com piqui. Ah, eu como de joelho. Meu Deus do céu, estou falando aqui para vocês sentirem o gosto da boca. Tem gente que odeia. Tem gente que odeia. Imagina, eu vou tratar você como eu gostaria de ser tratado e te convido para almoçar na sua casa. E eu fiz isso. Chamei um amigo para almoçar na minha casa, preparei um banquete, a melhor galinha caipira que a Lila faz, que ó, água na boca. A Lila preparou a melhor galinha caipira, comprou uns piqui carnudo. Eu morava lá no Mato Grosso na época. E aí eu levei esse cara e falei, cara, faz a melhor galinhada, amor, da vida que você fizer. A Lila fez galinhada e tal, fez aquela coisa toda. Quando ele sentou à mesa, ele falou, e esse negócio, cheiro estranho é esse? Porque piqui tem um cheiro forte. Cheiro estranho, né? É piqui, mas se prepara. Não, mas eu nunca comi. Aí ele falou assim, mas eu não gosto disso. Ele falou, não, porque você não comeu o que a minha esposa faz. Você ouviu isso? Quando você fala que não gosta de algo, alguém fala, não, porque você não comeu o que a minha mãe faz. É porque você não comeu o que eu faço. Porque se eu fizer um bucho, se eu fizer um bucho, uma buchada aqui, você come. Já viu isso? Isso é normal no ser humano. E aí eu falei para ele, sabe o que ele fez? Só quem já comeu piqui vai saber. Ele pegou o caroço de piqui e fez assim, ó. E mastigou, mordeu, quebrou o caroço de piqui na boca. Adivinha o que aconteceu? A Mônica tá fazendo carinha de nojo. Ele foi parar no hospital, porque piqui, o caroço do piqui é cheio de espinho. Ele foi internado, teve que fazer cirurgia. Sabe por quê? Porque eu, na minha ignorância, quis tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Eu estou dando um exemplo aqui, fazendo uma hiperbole, dando um exagero, para você entender que você está tratando o teu marido do jeito que você queria ser tratado. Ele nunca vai te dar o que você quer com base no que você faz para ele. Ai, pastor, eu fui isso, fui aquilo, fiz isso, fiz aquilo. De repente você está fazendo um monte de coisa que para ele, ó... não faz a menor diferença. O máximo que ele vai olhar, obrigado por fazer o mínimo. Tem gente na igreja fazendo um monte de coisa para Deus e Deus não pediu nada disso. Ele vai olhar para você e falar obrigado por você fazer a sua obrigação. Para ele não é nada. Você está se matando de fazer. Anote, escute essa frase que eu vou te falar. Sempre para quem faz é muito. Para todos que recebe é pouco. Por isso que quem você mais ajuda tem mais chance de dar um chute no teu traseiro. A pessoa que você deu o melhor par de sapato é a primeira que é bem provável que vai chutar a tua bunda. E eu estou sendo honesto com você. Lei da equidade, você precisa implementar isso na tua casa. Quer saber um pouco mais? Lá no livro Os 4 Códigos Brutais eu ensino sobre isso. Pastor, eu vou ter que comprar livro. Pastor, eu vou ter que comprar livro. Você não tem coragem de investir R$27 no teu casamento. Você não tem coragem de aprender
a ser uma esposa, aprender a exigir o governo da tua vida, aprender o que tem seu marido. Ah, mas quem tem que saber disso é meu marido. A esposa é santificada pelo marido, o marido pela esposa. Eu falei sobre isso ontem. Eu falei, assista a aula da identidade, está lá no YouTube, é gratuita, que você vai entender. Regra da equidade. Equidade é dar a cada um o que ele precisa fazer de melhor. Aí você fala, isso é bíblico, pastor? Vamos lá? Jesus disse assim, a quem mais tem, mais será dado. A quem menos tem, mais será tirado. A regra da igualdade é, quem menos tem, eu dou mais. Quem mais tem, não precisa. Só que a regra de Jesus é diferente. Você duvida? Leia aqui, ó. Está aqui. Regra da equidade. O que vai mudar se você fizer assim? A mulher, em geral, ela tem a unção da gestão. Ela organiza as emoções, o ambiente. Então ela tem que trabalhar com isso. O homem, no geral, tem a unção da provisão. Direção, proteção, recurso. Ah, mas tem mulher que tem... Pastor, quem lidera? Quem governa? Se você não entender sobre governo, você vai ser governado por alguém. E geralmente quem governa é quem paga a conta. Porque usa o fato de pagar as contas, o dinheiro é meu, eu mando. Um casamento assim, meus filhos, não vai ter como dar certo. A equidade define, você governa aqui, eu governo ali. Mas a decisão final é nossa. A equidade é nós, eu te dou o que você quer, precisa e deseja. Você me dá o que eu quero, o que eu preciso e o que eu desejo. E nós dois governamos junto. Eu governo a minha vida, você governa a sua. E nós dois juntos governamos a nossa casa. Minha mulher não tem governo sobre a minha vida. Eu não tenho governo sobre a vida dela. Aí você fala, pastor, isso tem a ver com submissão? Tem. Por isso que, além de estar escrito que a mulher é submissa ao marido, né? Mas lá está escrito, e ambos sejam submissos a Deus. Entendeu? Essa é a segunda lei. Primeira lei, lembram? A lei da porta. Segunda lei, a lei da equidade. E a terceira lei, que eu vou falar para você aqui, a lei do cessar-fogo. Um acordo de respeito. A maioria acha que me respeitar é obrigação. Mas o que é respeito para você? Até que ponto existe respeito? Até que ponto o que é respeito e o que não é? Essa é uma regra super importante. A primeira lei do respeito. É proibido na nossa casa a Lila levantar a voz comigo. Xingar, humilhar. Jogar o passado na cara. Isso é proibido. Isso é uma lei. Segunda lei do respeito. Não interessa o que aconteceu durante o dia. Nós vamos dormir juntos. 35, 34 anos de casado. Eu nunca dormi no sofá. Nunca. Pastor, significa que vocês nunca brigou? Já brigamos, já discutimos muito, já fiquei... Quer que eu te fale a verdade? Teve um momento que ela queria me matar. E teve um momento que eu queria matar ela, que eu queria ver o capeta e não queria ver ela. Chegou de noite. Nós colocamos a lei do fogo em prática. Eu vou dormir na minha cama, do lado dela. Pode até virar as costas? Não é recomendado, mas pode. Mas na cama, não no sofá. Não na casa do pai, não na casa da mãe, não na casa do tio, não na casa do amigo, é na minha casa. Esta é a regra. Grito. É quando você fala assim, aqui ninguém governa ninguém, então eu vou gritar. Quem grita perde a autoridade e entrega o controle da emoção na mão do outra pessoa. Se a raiva subir para a cabeça, um dos dois tem que ter a responsabilidade de criar uma pausa. Para, não vamos conversar agora, vamos conversar depois. Às vezes, vai para o quintal, vai para o pátio, para o estacionamento, respira fundo. O amor próprio te força a sair da briga para não quebrar a constituição da família. Com essas 3 leis, você pode criar uma constituição para a tua vida, para os teus negócios. O governo não é um fardo, é ordem. Você cria e o ambiente, você vai criar um ambiente de paz que é necessário. Ei, se você não tiver paz na tua empresa, paz no teu negócio, paz na tua casa, o mundo vai se tornar um inferno para você. Aí você não aguenta mais, você separa e vai para outro casamento. Ah, aqui eu tenho paz. Até que dia? Até que uma dessas leis sejam quebradas e começa tudo de novo.
principalmente se no vídeo de ontem eu falei sobre identidade. Se você tem identidade de maldição na tua vida, de herança genética, de herança comportamental. Se você, talvez, a maneira que você é, o teu nervosismo, nada dá certo, casamento não dá certo, relacionamento não dá certo, é só confusão, emprego não dá certo, tem algo errado ou com o teu espírito, ou com a tua alma, ou com você. Entende? Sem lei, tudo morre. Vou te fazer uma pergunta antes da gente terminar. Na sua casa, é um lugar de paz ou um lugar de conflito? Quando o seu marido chega, você já joga sobre ele todos os problemas do dia? Ou você o recebe com paz, com alegria, com amor? Você tem vontade de voltar para casa porque sua casa é um refúgio? Ou a sua casa é um campo de guerra? Pastor, como mudar isso? Minha casa é um campo de guerra, como mudar? Pare de dar discurso e comece a conversar. Pare de querer ser mãe do teu marido, corrigir os erros dele. Pare de querer ensinar a tua mulher o jeito que era tua mãe, ou sei lá quem, qual é a mulher que você concebeu na tua cabeça, e você quer ensinar a sua a ser. A Bíblia diz lá em Efésios 4:26, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é mais que um versículo, é uma regra de governo imediata. Se a raiva não for resolvida, ela dorme na cama e vira demônio, vira Satanás. A sua tarefa é esta, vai fazer um encontro de mesa com o seu cônjuge, senta, coloca, diz para ele, olha, eu preciso, na cama, eu quero que seja assim, assim, assim. Quando você vir fazer amor comigo, eu preciso que você faz isso, isso e isso. Ei, é o seguinte, ó, para você me tratar aqui, eu quero isso, isso, isso. Ele também vai falar, ó, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar aqui agora 3 coisas que você quer que eu mudo, e eu vou falar 3 coisas. Conversa, sem briga. Você vai começar a criar a primeira lei. Ela deve ser cumprida à risca. Quem governa a si mesmo, age pela lei. Você já foi diagnosticado, eu já te falei o porquê que a maioria dos casamentos não dá certo, porque não tem governo. É só isso, pastor? Não, eu poderia ficar aqui 2 horas conversando com você, te explicando o que eu tenho lá no livro, o que eu explico detalhadamente lá no livro. O futuro, o governo da tua vida depende de R$27 para você poder fazer mudar isso. Agora, qual o custo de sair dessa live? Qual a possibilidade de você ter ouvido essa live 1 a 2 vezes e continuar do jeito que está? Ela é 90%, não 95%. Por quê? Porque você vai ignorar a lei mais urgente, que é do cessar-fogo. Você vai achar que não precisa. Isso não é conselho. Ai, mas eu não aguento mais. Ai, mas a minha vida, eu recebo ele com paz, mas ele chega soltando os cachorros dentro de casa, porque não tem lei. Você não estipulou a lei, você não governa a tua vida. Me desculpa falar isso, Edna, mas você não governa a tua vida, porque quando a gente não governa, a gente permite que o outro faça da gente que ele quer. Aí você tem um lugar de paz, mas ele chega soltando os cachorros. Mesmo sabendo que a traição, olha aí pra você ver, você aceita a traição dele, o que custa você aceitar ele fazer você de gato e sapato? Ele já te trai, cara. Desculpa, mas a pior coisa do mundo ele faz. Você acha que te xingar, te humilhar, pra ele tá ligando com isso? Aí você procura não discutir, baixa a cabeça e ele continua te fazendo de gato, sapato, te humilhando, te pisando. E Deus não quer isso pra você, minha filha. Ah, o pastor está mandando eu largar? Cara, às vezes um divórcio é livramento. Mas Deus não quer o divórcio. Eu, como homem, te falo, tem divórcio que é livramento. Como pastor eu te falo. Mas Deus não se agrada disso. Tem como? Podemos tentar, você pode tentar. Tem muitos caminhos para você tentar, a maioria deles está aqui, ó. Não tem nenhum fora daqui. Mas não dá para mim te dar um conselho de internet, de vídeo de internet, para você mudar isso. Mas assista as 4 lives, o dia que você entender identidade, governo, intimidade e o poder do dinheiro, não é o dinheiro em si, é o poder do dinheiro, o poder de quem paga as contas, eu vou falar sobre isso, talvez você consiga tomar uma decisão e mudar a sua vida. Deus está te dando um prazo.
Se você dorme brigado, muda. Se ele te maltrata, a partir de hoje, sendo de boa. Fala, amor, eu queria falar com você. Insista, que seja uma semana, já está sofrendo mesmo. Eu quero falar com você. Longe dos filhos, longe de todo mundo, sem altar a voz. Repito, quem governa não reage na emoção. Tem paciência. O governador é tranquilo. O governado é afobado. É desespero. Qualquer coisa ofende. A partir de hoje, você vai ser uma governadora. Vai governar as suas emoções. Quem tem governo age pela lei. Mas a minha casa não tem lei. Aí não tem como. Então a sua tarefa hoje é seu teste de comprometimento. Você vai esquecer o teu orgulho e vai resolver o que ficou pendente. Se isso que ele está fazendo está errado, você vai dizer a ele a partir de hoje, vai sentar e vai conversar. Cara, para mim deu. Ah, pastor, e se ele falar que então tá bom, eu vou embora. Cara, que situação você chegou. Ao ponto de ser humilhada, ser traída e se manter no inferno desse. Às vezes, todo esse inferno da tua casa são os demônios que ele traz. Porque eu vou te contar uma coisa, minha filha. A palavra diz que existe, eu falei na live de ontem, mas eu vou ter que, estou sentindo de falar aqui, vou falar de novo. Existe transgressão, pecado e iniquidade. Eu nunca vi Deus destruir alguém porque transgrediu. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, bem-aventurado cujo varão, cujo Deus não lhe imputa suas transgressões. Existem transgressões, segundo a Bíblia, que Deus nem conta. Depende da pessoa. Mas todo pecado Deus condena e todo pecado gera morte. Mas eu nunca vi Deus destruir um pecador. Porque Deus não tem prazer na destruição do homem. Deus não tem prazer no pecado. Deus não destrói o homem pelo pecado. Como não, pastor? Um monte de gente foi destruída, cidade foi destruída. Não foi pelo pecado, meu filho, foi pela iniquidade. Como assim? Ei, um marido que olha para uma mulher na rua transgrediu a lei, desde que ele não imaginou nada. Mas ele transgrediu, ele teve uma transgressão, ele te desrespeitou. Às vezes uma mensagem, mesmo que ele não tenha intenção, porque se tiver a intenção, Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher e pensar, já cometeu adultério com ela. Mas de repente ele olha por olhar, vamos acreditar nisso, vamos acreditar que ele olhou por olhar, que ele curtiu por curtir, mas ele transgrediu. A regra básica do casamento, que é o respeito, a confiança, isso é lei do casamento. Quando ele comete adultério, é um pecado gravíssimo diante de Deus. Mas se tiver arrependimento, mudança de comportamento, Deus perdoa. Mas quando ele tem um amante, isso é iniquidade, minha filha. E Deus destruiu Saul pela iniquidade. Samuel ficou intercedendo por Saul. Senhor, perdoa ele. Eu vou orar por ele, Senhor. Vamos orar para ele mudar. Deus falou bem assim, até quando você vai ficar orando por quem eu já rejeitei? Porque Deus destrói todos os iníquos que eu vi, Deus destruiu. Toda cidade que Deus destruiu foi por iniquidade. Todo povo que Deus destruiu foi pela iniquidade. Todo homem que Deus destruiu foi pela iniquidade. Por isso que Davi, quando ele ora, lá no Salmo 51, ele diz, apaga minhas transgressões, perdoa meus pecados e livra-me da minha iniquidade. Porque o Davi cometeu os 3. Ele se arrependeu a tempo. Quer dizer que iniquidade Deus também perdoa? Geralmente sim. Se houver um arrependimento de coração. Porém, as consequências da iniquidade. Você que é esposa de alguém que comete iniquidade, você vai pagar por ela. Você que é marido de uma mulher iníqua, você vai pagar por ela. Você que é mulher de um homem iníquo, você vai pagar pela iniquidade. Tamar foi abusada pelo irmão e ela não fez nada para merecer, mas o pai dela fez. Jonatas, um homem bom, amigo de Davi, não fez nada para morrer a fio de espada, mas o pai dele fez. Mas Jesus não levou sobre a cruz todas as maldições. Pois é, levou. Mas as consequências ficam. De repente esse Nico está trazendo todo o inferno para dentro da tua casa. Esqueça o orgulho.
Você vai fazer um encontro na mesa. Você vai definir, a partir de hoje, a primeira lei negociável. Você vai assinar um contrato com a família. Você precisa sentar com a sua família, com o teu marido, com a tua esposa, e negociar e falar, a partir de hoje, eu não faço mais isso. E você também não faz. A partir de hoje, quando a gente for para a cama, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir desejada. Pastor, eu só vou falar. Mas se você não falar, vai mudar o quê? Se você fala e ele não te ouve, minha filha, seu casamento já acabou. Não existe mais casamento. Se você vai tentar melhorar, fazer algo para mudar, para melhorar, para continuar e ele não quer, ou ela não quer, só te resta um milagre. E até para receber um milagre, você precisa ter identidade. Senão o milagre não vem. Se você não consegue cumprir essa tarefa hoje, de sentar hoje com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com a tua casa e estipular uma constituição familiar, o problema não é lá fora, o problema é dentro de você, o problema é sua desobediência dentro. Pare de ser o último a obedecer a própria lei que você criou, vira o jogo. Se você acha que um livro não vai resolver o teu problema, se você acha que um curso não vai resolver um problema, eu abri 20 vagas de mentoria. Deve ter umas 12 ainda. A cada 6 meses, eu só posso abrir 20. Não é para ficar milionário, só 20. Por que só 20, pastor? Porque a maioria vai tentar fazer tudo isso que eu ensino sozinho e vão falhar na primeira briga. Na primeira não que o outro dizer, isso é frescura de pastor, eu não quero mais isso. Na primeira briga já vai. Eu sei que o que te pedi hoje, o que estou te ensinando aqui hoje, que eu ensinei ontem, que eu vou ensinar amanhã, que eu vou ensinar depois, dói. E implementar isso na prática exige coragem, sacrifício, determinação, direção. E eu sei que muitos de vocês vão tentar fazer isso sozinhos e vão falhar. Eu falhei várias vezes. Vão falhar porque não há ninguém para te corrigir quando você gritar. Não vai ter ninguém para te corrigir quando ele te der uma patada, uma falada, pode você ficar quase se derreter de chorar e vir chorando. Você vai falhar porque vai voltar para o velho padrão que você já está vivendo aí há não sei quantos anos, com ele te traindo, com ele te enganando, com ele fazendo a tua vida um inferno. Aí você vai deixar, não, eu vou deixar para mais amanhã, vou deixar para mais depois. A Bíblia diz lá em Provérbios 16:3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A primeira coisa que você precisa colocar na tua cabeça, que você precisa mudar, você é filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não tem que admitir escravidão. O tempo da escravidão passou. O tempo do governo, o homem não é. Você não tem que aceitar ninguém governar a tua vida. Você governa a tua vida. Mas você também não tem que governar a vida de ninguém. Você governa a tua vida, teu marido governa a vida dele. Ambos vocês governam a tua casa. E ensina teus filhos a governarem a vida deles. Isso exige caminho correto, exige mentoria, exige... E eu te convido, se você quiser, para o próximo nível, a minha mentoria individual, eu tenho uma mentoria individual, 20 vagas só. Se você quiser, me chama aqui no WhatsApp, me chama, meu WhatsApp está aqui, ó, tá no título disso, 1593-500.000, é o número do meu WhatsApp, está no título dessa live. Me chama, vamos ver o seu caso, eu vou ver o que é o seu problema. De repente você não precisa de mentoria, de repente você precisa só de um livro, já resolve. De repente você só precisa de uma orientação, já resolve. Mas eu vou te falar, se o seu caso for grave, só orientação, só um conselho, só um livro, não vai resolver. E eu vou te dizer, curso, 90% não vai resolver o teu problema. Porque casamento é único, casamento, cada eu tem um problema. Eu falei aqui um genérico, mas vai ter problema que você, talvez eu vou dizer para Maria, resolver um problema de um jeito. De repente para você eu vou dizer o mesmo problema, eu vou dizer uma outra maneira, porque ela vai ter que me dizer quem é o marido dela, como ele pensa, como ele age. De repente o problema não é ele, de repente o problema é você. Mas é ele que está fazendo, mas é por causa de você. Talvez a sua passionalidade, talvez você foi passional, talvez você aceitou. A impressão que ele olha parece que você está implorando para ele te tratar mal. Tem isso. A questão pode ser emocional, pode ser espiritual, a questão pode ser maldições hereditárias, maldições de comportamento, pode ser questão de neuroplasticidade, que a ciência explica. Por isso que tem que ser um por um. Até para ler meus livros, você quer comprar meus livros? É R$27. Eu vou te dar um conselho. Só compre se você quiser entrar lá na academia, é de graça. Você vai entrar lá no grupo. Porque a hora que você tiver uma dúvida,
no livro, alguma coisa que você lê e não entendeu, prometa para você mesmo que você vai perguntar ou para mim ou para a pastora Lila. E nós vamos te falar, olha, isso é assim, 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 ó, isso quer dizer isso, isso e isso. Porque às vezes existe uma coisa que chama analfabetismo funcional. Não se preocupa, todos nós temos um pouco, uns mais, outros menos, mas nós temos. É aquela história de ler e não entender. Acontece, de ler e não entender. Acontece de eu ter que ler livro, às vezes, 2, 3 vezes para me entender. Você já viu filme? Você assiste um filme, passa um tempo, você vai assistir o filme de novo. Você está assistindo o filme pela segunda vez. Não tem cenas que parece que você não viu da primeira vez? Parece que você não tinha entendido daquela forma. Quando você vê de novo, você entende. Isso é neuroplasticidade, isso é ciência, é mente. Com o livro vai acontecer a mesma coisa. Num curso vai acontecer a mesma coisa. Você faz o curso, sai de lá, vai numa palestra motivacional, às vezes sai dessa live, você sai assim, eu posso, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar. Amanhã, agora eu vou mudar. Depois da manhã, agora eu vou mudar. Depois da manhã, eu acho que agora eu vou mudar. Não vou mudar nada. É isso. É isso que acontece. Com todo mundo, não é só com você. Por isso que você precisa de ajuda. Por isso que tem gente que fica 4 anos no psicólogo e não resolve nada. Faz terapia, não resolve nada. Eu tenho aluno terapeuta, eu tenho aluno psicólogo, eu tenho aluno pastor. Mas o cara é pastor, conhece a Bíblia de cabo a rabo. O casamento dele, Billy Graham, pega aí como exemplo, digita no Google. Billy Graham, um dos maiores pregadores da atualidade. Divorciou em 2010, divorciou agora de novo, cara. Gente, pelo amor de Deus, um pastor que divorcia desse tanto, isso não tem nada de Bíblia. Eu não estou dizendo que não acontece, mas isso não é bíblico. Me desculpe, você pode pensar do jeito que você quiser, mas isso não é bíblico. A palavra diz, marido de uma só mulher. Pastor, e você? Eu também já errei pra caramba. Por isso que eu estou te dizendo isso. Primeira coisa que um pastor tem que ser feito quando desvia é ser afastado. Pronto. Adultério, cara. Eu fiz terapia há 21 anos, nem vai resolver, você vai fazer mais 30 e não vai resolver. Porque entenda uma coisa, minha filha. 1 Tessalonicenses 3:23. Paulo diz assim, filhinhos, sejam irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Por isso que tem gente que vai na igreja, ora, jejua, lê a Bíblia, busca, reza o terço, faz novena, e a vida não muda. Por quê? Então ele tem que parar disso? Não, ele está alimentando o espírito. Mas de repente o teu problema está na alma. De repente o teu problema está na mente. Por isso que Paulo fala lá, não vos conformeis com os padrões desse mundo, Romano 12. Tenhamos para vós renovação da tua mente. Isso não é espiritual. Não se renova a mente orando, não se renova a mente jejuando, não se renova a mente indo na igreja. Isso é emocional, é tratar o emocional. Mas também não adianta você fazer terapia 21 anos, o teu espírito sai o bagaço, você está vivendo na iniquidade, com demônios em volta, com demônios de casamento, com demônio da prostituição, demônio da pornografia, demônio do adultério, demônio da amante. Você acha que vai adiantar você tratar teu emocional, minha filha? Se o seu espírito está em frangalho. 3 áreas você precisa cuidar. Corpo, mente, alma e espírito. Ou você trata isso. Você vai viver aí, nessa vida que você vive. Por isso que eu vim para as redes sociais, para te falar isso. Eu não estou aqui desfazendo de terapeuta. Inclusive eu estudo terapeuta. Eu vou me formar, vou fazer uma pós-graduação em terapia de casais agora. Só que vou pegar terapia sexual. Eu vou ser um terapeuta, um sexólogo. Estou fazendo uma pós-graduação. Termino, acho que julho do ano que vem. Não estou desfazendo. É interessantíssimo isso. Psicologia é excelente. Você precisa, um psicólogo, um bom psicólogo resolve muita coisa, mas tem coisa que não é da alçada dele. É igual você pegar o seguinte, meu carro tem problema elétrico, eu vou levar no mecânico. Eu tenho que levar no eletricista, caramba. Um mecânico difícil, pode ser que o mecânico identifique um problema elétrico? Pode. Mas dependendo se o problema for grave, é o eletricista que vai resolver, não é o mecânico. Eu tô com problema de eletricista, vou levar no... Tô com problema da mecânica, o biela tá batendo, eu vou levar no eletricista. Você entendeu isso?
Você consegue entender? Você concorda comigo? Sim ou não, gente? Digita aí. Concorda comigo? Sim ou não? Cada problema tem que ser diagnosticado. E tudo foi Deus que deixou. Deus deixou o médico, Deus deixou o advogado, Deus deixou o terapeuta, Deus deixou a psicologia, deixou a filosofia, deixou a sociologia. São ferramentas que Deus deu, sabedoria ao homem para que ele tenha. E nós precisamos usar. Onde está o teu problema? Ele é emocional, ele é espiritual, ele é humano, causado por alguém? O teu problema é espiritual. Não espiritualize aquilo que é humano, não humanize aquilo que é espiritual. Se você quiser falar comigo, quiser aprender um pouco mais, acompanhe nossas lives, ontem, hoje, amanhã e depois, os 4 pés da mesa do casamento. O casamento é uma mesa, onde você e teu marido estão em cima, teus filhos, a tua família. Se um desses pilares quebra, desequilibra ou cai. E eu estou te dando esses 4 pilares dessas lives. Espero amanhã, meio-dia. Se você quiser me chamar, meu WhatsApp, o WhatsApp da Academia do Casamento, da Missão do Casamento, é o nosso trabalho. Missão do Casamento. 1593 500 mil. Não é 500 mil, não. É 500 o número e o número 1000. DDD é 15 93 500 e o número 1000. É só você me chamar lá.